confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere. Jerry Bridges. Capítulo 7. A soberania de Deus é a nossa responsabilidade. Soberania e prudência. Assim como a soberania de Deus não coloca de lado nossa responsabilidade de orar, ela também não anula nossa responsabilidade de agir com prudência. Nesse contexto, agir com prudência significa fazer uso de todos os meios legítimos e bíblicos à nossa disposição para evitar prejudicar a nós mesmos e aos outros, para realizar aquilo que entendemos ser o curso correto dos eventos. Encontramos uma ilustração do uso dos meios adequados para evitar os problemas na vida de Davi, enquanto ele fugia do rei Saul, na época em que o rei estava determinado a matá-lo. Davi já havia sido ungido como sucessor de Saul ao trono. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 13. Conforme acabamos de ver no Salmo 157, verso 2, Davi confiava que Deus cumpriria seu propósito para ele. Todavia, Davi tomou todas as precauções possíveis para evitar ser morto por Saul. Ele não abusou da soberania de Deus, mas, ao contrário, agiu de maneira prudente na dependência da bênção divina sobre seu empenho. Vemos na vida de Paulo uma ilustração de um agir com prudência que resulta no curso correto dos eventos. A história envolve a viagem de Paulo a Roma e o naufrágio que ocorreu na ilha de Malta, registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Depois de vários dias sendo golpeados por uma tempestade violenta, quando todos haviam perdido toda a esperança de serem salvos, Paulo colocou-se diante deles e disse: Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, verso 22 ao 26. Paulo não apenas confiou na soberania de Deus, ele teve uma revelação expressa do céu de que nenhuma vida seria perdida naquele naufrágio. Todavia, algum tempo depois, quando ele viu os marinheiros tentando escapar do navio em botes salva-vidas, ele disse ao centurião romano: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-nos. Atos, capítulo 27, verso 31. Paulo aparentemente percebeu que a presença de marinheiros habilidosos era necessária para a segurança dos passageiros até naquele momento. Portanto, ele agiu de maneira prudente para que acontecesse aquilo que Deus, por meio de uma revelação divina, já havia prometido. Ele não confundiu a soberania de Deus com a responsabilidade que tinha de agir de forma prudente. Paulo não considerou o propósito soberano de Deus
como motivo para negligenciar o seu dever, ainda que, naquela situação, o propósito de Deus tenha sido a ele revelado por um anjo do céu. Em nossas circunstâncias hoje, não sabemos qual é o propósito soberano de Deus numa situação específica. Deveríamos estar ainda mais conscientes para não usarmos a soberania de Deus como desculpa para fugir dos deveres que Ele ordenou na Bíblia. Deus normalmente trabalha através dos recursos e Ele propõe que usemos os recursos que Ele colocou à nossa disposição. Quando Neemias estava reconstruindo o muro ao redor de Jerusalém, ele e seu povo enfrentaram a ameaça de um ataque armado de seus inimigos. Neemias, capítulo 4, versos 7 e 8. A resposta de Neemias foi orar e colocar guarda. Oração e prudência, versículo 9. Além disso, o texto diz: daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E não apenas isso. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a árvore. Os edificadores, cada um trazia a sua espada cinza, e assim edificavam. Versículos 16 ao 18. Neemias confiou na soberania de Deus. Ele disse: nosso Deus pelejará por nós. No versículo 20. Contudo, ele também fez uso dos meios à sua disposição, crendo que Deus, em sua soberania, abençoaria aqueles recursos. Um dos recursos mais básicos de prudência que Deus nos deu é a oração. Não devemos apenas orar pela intervenção da providência de Deus, sua providência dominante em nossa vida, como fez Davi, Salmo 57, verso 2. Mas precisamos orar também por sabedoria, para que compreendamos corretamente nossas circunstâncias e usemos os recursos que Ele nos dá. Quando os gibeonitas procuraram enganar Josué e os homens de Israel, eles vieram com roupas gastas e com pães secos e bolorento, fingindo ter vindo de longe. A Bíblia diz: então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué, capítulo 9, verso 14. Como resultado, eles foram enganados pelos gibeonitas e fizeram um acordo com eles, quando deveriam destruí-los. Eles não foram prudentes, pois não oraram pedindo ao Senhor sabedoria e discernimento para compreender a situação. Outro recurso de prudência que Deus nos deu é a oportunidade de buscar o conselho sábio e piedoso. Provérbios, capítulo 15, verso 22 diz: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Entretanto, Provérbio, capítulo 16, verso 9, nos diz que os planos de uma pessoa têm êxito apenas dentro da vontade soberana de Deus. Todo o conselho sábio no mundo é incapaz de fazer com que os planos sejam bem-sucedidos contra a vontade soberana de Deus. No entanto, Deus usa o conselho sábio dos outros para alinhar nossos planos com a sua vontade soberana. Novamente, não podemos confundir nossos deveres, neste caso, buscar o conselho sábio com a vontade soberana de Deus. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal,
Ative o sino de notificações, deixe o seu gostei, o seu comentário e compartilhe com mais